Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula, e a nossa aula vai tratar dos seguintes assuntos. Nós vamos trabalhar o módulo 3 e o módulo 4, tema geral, a civilização árabe e a formação dos feudos. Só como justificativa, nós estamos trabalhando esses dois módulos juntos, porque nós vamos trabalhar tanto a civilização árabe como o feudalismo, ou a formação dos feudos, a sociedade feudal, elas aconteceram no mesmo tempo, só que em territórios diferentes. Então, explicar esses movimentos de uma maneira concomitante, ou seja, acontecendo ao mesmo tempo, mesmo em territórios diferenciados, vai ajudar muito, porque você vai pensar, a ideia é que você pense do ponto de vista do surgimento e consolidação do islamismo, no que se diz respeito à civilização árabe e o fim do Império Romano e as novas organizações que vão surgir a partir do feudalismo e como tudo isso vai se organizar na sociedade autossuficiente, isso vai acontecer tudo praticamente no mesmo recorte histórico. Porém, cada um e cada qual assumindo decisões políticas e modos de vida totalmente diferentes entre si. Então, eu tenho aqui no módulo 3, nós vamos trabalhar a página 149 a 151, e no módulo 4, a 164 e 169, mas só lembrando que esses assuntos, nas aulas seguintes, eles irão dar continuidade e sequência histórica. Bem, trabalhando um pouco a questão da localização, a Arábia pré-islâmica, ela é localizada, aqui onde eu estou passando meu cursor, nessa região chamada de Oriente Médio, mas ela já teve dois nomes historicamente. Ela já foi chamada de Crescente Fértil, lá no período do início do sedentarismo humano. Depois, ela teve o nome de Ásia Menor, porque por uma questão geográfica, ela fica bem no comecinho aqui, vizinho, né, pelo canal de Suez aqui africano, então ela fica numa porção menor em relação a toda a Ásia, e hoje ela é chamada de Oriente Médio. Aqui nós temos fotos aqui de uma questão cultural, de deslocamentos, os chamados beduínos, que migram de região para região para poder comercializar os seus produtos como forma de escambo, como vendas, né, nas paradas que eles fazem em determinadas cidades. Já na Europa feudal, eu tenho um novo desenho territorial, porque no Império Romano era uma coisa só e a divisão era feita por províncias romanas, no seu apogeu, praticamente todo esse território era território romano, e nessa questão aqui específica eu tenho cada cor simbolizando a divisão dos reinos e, obviamente, esses feudos sendo organizado, portanto, nessas porções. Eu tenho, neste modelo aqui, político-territorial, eu tenho a descentralização dos territórios, a ruralização, porque as cidades elas começam a ficar vazias, e as pessoas, com o fim da segurança romana, as pessoas então buscam a segurança nos feudos e passam ali a viver como forma de servidão, que nós vamos ver mais detalhadamente isso, como que isso vai se organizar. Bem, falando da civilização árabe, eu tenho aqui descendentes dos antigos povos semitas, aqui nós estamos falando de povos que andavam para aquela região. Eu vou ter dois grupos desses semitas. Os nômades, que eram beduínos que vagavam sobrevivendo de escambo, sobrevivendo dessas paradas de relações comerciais que eles faziam, e eu começo a ter os chamados semitas sedentários, que são aqueles que conseguem fixar
residência, e vão viver exatamente dessas trocas comerciais feitas pelos semitas nômades, né? Ou seja, as cidades que começam a surgir no Oriente Médio são cidades que têm como objetivo principal trabalhar o comércio, trabalhar o comércio de especiarias, com grandes feiras, como temos aqui nos dias de hoje, essas feiras, né, onde os viajantes vêm para fazer negócio. A cidade de Meca, portanto, ela tem uma importância comercial, mas também uma importância religiosa na época, porque era lá que era localizado o templo chamado Caaba, e nesse templo as pessoas aproveitavam para comercializar, mas também aproveitavam para adorar os deuses que eles acreditavam. Não podemos esquecer que os árabes eles eram politeístas e que o monoteísmo islâmico ele só vai ser inserido nessa civilização a partir do nascimento de Maomé, e Maomé, que na tradução árabe é Muhammad, né? Ele, portanto, será o maior difusor, portanto, da religião islâmica, e religião islâmica que é uma das maiores do mundo até hoje, né? Bem, ele pertencia a uma família de comerciantes, de uma tribo. Naquela época, os árabes, eles tinham mais de 300 tribos espalhadas ali no Oriente Médio, e ele pertencia a uma delas. E aí, quando ele cresce, quando ele chega na adolescência para a fase adulta, ele se transforma em um guia pela família, né, ser uma família de comerciantes que vagavam por todo aquele território fazendo negócio de outras tribos que também comercializam naquele local, e ele, portanto, terá um papel fundamental, porque será através dele que ele será chamado de profeta, porque quando ele recebe, segundo a lenda, segundo a história árabe, quando ele recebe, através do anjo Gabriel, mensagens, ele então passa a ser um profeta, e dentro dessas mensagens, ele então começa a falar, a instituir naquela civilização como um todo a ideia de um Deus único, a ideia de um Deus chamado Alá, de uma divindade que ele passa a ser único, e a partir disso, de todas essas revelações que ele começa a fazer, ele começa a converter toda uma civilização. Dentro desse contexto, ele vai sofrer perseguições, ele vai sofrer porque as famílias ricas daquela região, que ganhavam dinheiro com a adoração, porque as pessoas que iam para aquelas cidades adorar os deuses que tinham naquele local, e as famílias que dominavam aquelas regiões com essa quantidade populacional que ia na cidade regularmente adorar esses deuses, começam a perseguir Maomé exatamente porque entendem que se as pessoas passarem a acreditar em um único Deus, não irão mais frequentar as cidades onde eles controlavam o comércio. Este assunto nós vamos aprofundar ele sem dúvida no território e depois no mundo, e aqui, e concomitante, enquanto tudo que eu acabei de falar está acontecendo no Oriente Médio, na Europa, mais precisamente ali na Europa Ocidental, mas na Europa como um todo, eu tenho uma outra forma de vida, um outro sistema que começa a se formar
principalmente com o declínio e fim do Império Romano. Então, o que seria o feudalismo? O feudalismo, já aqui na Europa, seria uma nova organização, onde as pessoas, na sua maioria, vão procurar o campo. O nome que se dá a isso é o fenômeno de ruralização. As pessoas procuram o campo, porque no campo elas vão se sentir mais seguras e vão receber a proteção do senhor feudal, detentor daquelas terras aonde as pessoas estão indo lá buscar proteção. Por que as pessoas estão buscando proteção? Porque com o fim do Império Romano, as cidades começam a ficar vazias, desertas e perigosas, extremamente violentas. Então, as pessoas, familiares, né, trabalhadores, saem da cidade e vão procurar esse refúgio no campo, oferecendo para o senhor feudal. Aí você pode estar perguntando, quem é o senhor feudal? O senhor feudal trata-se de lideranças germânicas que conquistaram, que ajudaram a conquistar totalmente o que era o Império Romano e que vão fundar pequenos reinos ali, conhecidos como feudos. Então, é o que vai ter naquela época esse novo formato. Então, as pessoas, portanto, pedem ao senhor feudal a permissão para entrar nas terras, e aí começa a primeira negociação. A negociação é feita o seguinte: o senhor feudal, que é dono de todo aquele domínio de terras, ele então aceita a entrada dessas famílias que estão buscando refúgio e abrigo, só que é colocado, é oferecido para elas um contrato de deveres e obrigações, né, que essas pessoas passam a ter o Senhor. A primeira delas é a questão, a condição de você se tornar servo desse senhor feudal e você praticar a servidão. Você passa, então, servir na forma de servidão, prestando serviços ao senhor feudal, plantando, e tudo isso será tributado. Ou seja, o senhor feudal vai explorar de uma maneira até forte essas pessoas, porque elas terão deveres relacionados a prestar serviço para o senhor, terão que pagar tributação das terras, parte da colheita vai para o senhor feudal, e sem contar outros usos que era necessário naquela época, mas também, da mesma forma que nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a civilização árabe, também vamos aprofundar um pouco mais sobre os feudos e esse sistema que começa a acontecer. Esses dois movimentos estão acontecendo ao mesmo tempo, só que em territórios diferentes, e aí nós vamos seguir nas próximas aulas falando aonde que cada um deles vai chegar, vai se desenvolver dentro dessas perspectivas. Deixo como exercício a atividade 1, somente a atividade 1 dos dois módulos, e logo faremos a correção, dando as devidas explicações sobre isso. Quero agradecer e até a nossa próxima aula.